Aí está, boa tarde pessoal, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, agora são exatamente 1h25, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde vim, muito menos que eu não sabe de onde vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, estou aqui na Avenida Assis Brasil, Zona Norte de Porto Alegre, bem em frente ao Sicredi, agora estou passando por aqui. Eu vou aqui no posto da Mali para abastecer, só ver se está aberto, está cheio de posto fechado por aí. 649 não, 649 está muito caro, mesmo com 10% não vale a pena, então vou ali no posto Birici. Normalmente aquele posto lá é mais barato que esse. Se não, se estiver mais caro, daí eu ligo o aplicativo até chegar mais perto de um posto do Baratão. Eu trabalho com 5,50 na cabeça. Eu abasteço aí até 6,20. No imposto do Piranga até 6,20 eu consigo chegar a 5,50 o litro da gasolina. E no Baratão em torno disso também, com os descontos dos cupons, quando eu consigo, na verdade. E hoje eu tô sem, por sinal, se tiver algum cupom para deixar aí pro amigão, deixa no comentário do vídeo aí. Cupom do Baratão, no caso. Os que eu descobri até então, todos já estouraram, já expiraram, já acabaram, enfim. Mas o que eu tô fazendo aqui na Zona Norte de Porto Alegre, tão bem longe do Cafofo do Sol, num dia de feriado, dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Para quem acompanhou os últimos vídeos essa semana passada, eu tinha agendado manutenção do Moisés hoje de manhã, na Cove, e deu tudo certo. Trocaram a bieleta, que estava fazendo aquele barulhinho xarope, ali na frente. Eu já rodei um pouco aí no dia de hoje, então acho que está tudo certo em relação a isso. Trocaram 2 pneus também, que já estavam chegando, o carro está com quase 60 mil quilômetros, apesar dos originais estarem bons ainda, né? 2 eles já adiantaram a troca, provavelmente na próxima revisão eles trocam os outros 2. E o resto de parache, de comum, tudo tinha que ser feito. O carro tá ok. A minha dúvida que eu levantei a semana passada se eles iam abrir, né? Sim, abriram, e não só abriram, como tava lotado a sala lá. Eu acho que todo mundo pensou como eu pensei. Ah não, dia de feriado ninguém vai agendar, vai ser rápido, né? E não que tenha sido demorado. Não foi demorado, foram 2h30. Mas quando eu cheguei lá e vi aquela sala cheia, eu imaginei, hoje eu não saio antes das 5 da tarde daqui. Mas não aconteceu, deu tudo certo. Manutenção realizada com sucesso. Eu já tinha pré-agendado porque eu tinha essa questão, que horas que seria liberado, né, da Cove, com o prefeito do CREA, prefeito da Vila do CREA, Plínio Motim, inscrito nesse canal, motorista de aplicativo, para gravar um podcast. Ele mora aqui na Zona Norte. A gente já vinha trocando ideia dessa semana passada para fazer esse podcast. Eu falei que estaria por aqui hoje, quando nós conversamos essa semana passada, e como ele está em casa de bobeira, não ia trabalhar, não vai trabalhar hoje, agendamos, deu tudo certo. Acabei de gravar com ele, foi sensacional. Eu espero que vocês gostem. Vai ao ar aí nas próximas semanas. E enfim, né? Agora não liguei o aplicativo ainda, porque eu tô com o alerta de pane seco aceso, com autonomia de 50 km, e parece que esse posto está fechado. Pelo menos... Não, tem um rapaz ali. Tá, vou abastecer, então depois ligo o aplicativo e começamos o game. Porque a pauta aí sempre acontece... Não rolou o abastecimento, o posto está sem gasolina. Não sei o que faz um posto aberto com funcionários parados na bomba se não tem gasolina, né? Mas dia de feriado, porque não dá folga pros guris. Tem 2 frentinhos ali que estão só para dizer que não tem gasolina. Enfim, até eu aproveitei e fui no banheiro. Desde até o qual agora liguei o aplicativo. Vamos começar a rodar então. Na próxima viagem provavelmente vou ficar perto de algum posto. Eu tenho que lembrar na minha cabeça, para Bento Gonçalves, deve ter ali na volta. Porque eu não gosto de trabalhar com aquela luzinha acesa ali. Por mais que eu saiba que eu não vou ficar sem gasolina nessa viagem, por exemplo, isso me limita a pegar uma corrida longa.
E vai saber que vai que o marcador não esteja funcionando corretamente, né? Isso é tudo eletrônico e do nada eu fico sem gasolina. Enfim, eu gosto de colocar ali, mas 2 postos, um tava caro e o outro tava sem gasolina do caminho que eu fiz, então não rolou. Tá, pegar a primeira viagem então aqui no posto do IAPI, levar lá para Bento Gonçalves. Nessa segunda-feira quente aqui em Porto Alegre, feriadão. Não sei o que me espera, mas eu só sei que eu preciso, o zero já tem, então tem que correr atrás do meu e nada mais. E antes de mais nada, deixar um beijo então agora pro Felipe, meu filho, para quem viu aquela resenha no final de noite que eu tive no sábado ali. Eu estava no churrasco que o Felipe ofereceu pros amigos, pediu que eu assasse. Eu não assei, eu dei show. Tirando a falsa modéstia, foi muito legal, foi muito bom, foi muito gostoso, me diverti pra caramba. Mas hoje de fato é aniversário dele, Felipe. Então acho que mais tarde, inclusive, a gente vai comer um X. Não confirmamos isso ainda, mas isso é assunto para um outro podcast. Então esse vídeo então fica aí um abraço, homenagem registrado. Parabéns ao meu filho Felipe, que está completando 25 anos de idade hoje, dia 2 de fevereiro. E um beijo pro Rafa também, que ambos, um mais o outro, são o motivo para eu estar aqui, né? E é para isso que eu vivo. Agora sim, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Lembram dele? Lembram dele? Take chama a corrida? Tô aqui numa ruazinha que eu nunca tinha entrado na vida. Eu já tinha passado por ela diversas vezes. Que é a rua Antônio Silva. Ah, Take chama a corrida, tocou. Aqui mesmo para levar para Afonso Arino. Só quero ver quanto tempo vai demorar a Kathleen para chegar aqui. Será que ela chega em 2 minutos? Só manda mensagem para ela assim, cheguei. Nem ela vai acreditar. Eu tô aqui então nos condomínios. Essa rua Antônio Silva é uma travessinha da Diomário Mugem, que por sua vez é uma travessinha da Campos Velho. No final da Diomário Mugem fica a Vila do Resvalo, para vocês terem uma ideia. Que é uma vila, que é uma invasão que tem ali em cima de um arroio, que passa inclusive ali, que vai lá no Barra, lá, aquele valão que tem ali por trás do hipódromo, ele passa por aqui. Enfim, tô aqui já faz uns 10 minutos, aquela viagem para Bento não rolou, o passageiro não apareceu. Eu acabei pegando uma corrida aqui para esse condomínio onde eu tô parado aqui na frente. Fiquei uns 5 minutos mais ou menos, só com Comfort e nem a merda me mandou. Liguei o X e demorou mais uns 5 minutos para tocar a primeira corrida, que foi essa. Que a Kathleen não estava preparada para o meu sucesso. Tocou aqui mesmo e ela não apareceu nem para mandar merda, pelo menos por enquanto. Ainda faltam 56 centavos, 56 segundos para bater os 2 minutos. E eu não sei se foi esperar ela, sinceramente. Até vou, eu acho. Porque pelo jeito é horário de baixíssima demanda, vindo uma grão camisa do Barcelona. Será que ele embarca, não? Não, aqui atrás a Kathleen. É outra moça. Boa tarde, é Kathleen. Gurizada, assim, ó, vamos dizer uma coisa pra vocês aqui, ó. Dá um puxão de orelha aí, tá? Em alguns que, graças a Deus, são a grande minoria, né? Eu já cansei de falar que eu adoro que me cumprimente na rua, que façam gritaria, que buzinem. Né? Adoro isso pra mim é o que eu mais ganho, né? O maior prazer que eu tenho nessa vida, né, de youtuber, é esse reconhecimento espontâneo pela parte de vocês. Adoro. Não deixe de me cumprimentar, de me xingar, de me buzinar. Agora, vão tomar cuidado para não me baterem, né? Não, tem uns que se passam. Teve um que me fechou lá na João Pessoa esses tempos aí. Eu chamei a atenção dele, mandei mensagem e tudo, que quase deu acidente. E agora um gurizão passou por mim ali, aqui na Cavalhada. Ele é a esposa, a namorada, a companheira, sei lá, um casalzinho, porque ele não tá trabalhando. A gente parou na sinaleira, ela me falou, quando ele começou a trabalhar como motorista aplicativo, ele começou vendo teus vídeos, não sei o que, pra aprender e tal. Eu não esqueci de perguntar o nome, eu sou muito ruim também pra essas coisas. Só que antes disso ele me fechou de um jeito que eu poderia ter batido. Ô Magrão, não precisa disso também, né? Fica a dica, vão se cuidar no trânsito, não precisa
jogar o carro em cima, na frente, de um jeito que possa comprometer a nossa integridade, a nossa insanidade também. Possa comprometer a nossa integridade, né? Tanto minha quanto do Moisés. Pô, desnecessário. Ele pegou e me fechou de um jeito que foi... Pô, é pra Marina, não? Não, ok. De um jeito desnecessário. Primeiro ele me buzinou, eu vi que o cara me conhecia, só que ele jogou o carro em cima de mim, assim, ó. E eu quase bati nele, pô. Eu parei no sinal, falei pra ele assim, quase me bateu, né? E ele disse, foi só um pouquinho. Mas tudo bem, um abraço pra ele de qualquer maneira. Valeu pelo reconhecimento. Oi, a Marina? Sou eu mesmo. Casal gente fina. Eu vou pra quarta viagem, agora não é de... Foram 3 anteriores, bem curtinha, é verdade. Com quilômetro lá em cima, é verdade também. De 6,47. Pra aqueles que gostam de julgar, sabe? Aqueles que gostam de julgar. E agora pegamos uma de 7 e pouquinho. Pegar aqui na rua Pinaré, na Vila Assunção, eu já esqueci pra onde vou levar. Mas aqui pra dentro do tapete. E esse pessoal que eu trouxe da Barcelos, doutora... Não, eu peguei no Terra Bela, Zona Sul, e trouxe aqui pra Dr. Barcelos. Casal de gente fina, por sinal. Eles ficaram me rateando pra embarcar, né? Chegaram na portaria, tinha um carro todo embandeirado. Casal de gente fina, jovens. Não tem 30 anos de idade, já seguiram o canal, aquela coisa toda, trocando uma ideia, enfim. É pra isso que eu vivo. Então, só pra finalizar aquele papinho adiante, tá? Não deixem de me abordar, não deixem de fazer uma gritaria, um buzinaço, aquela coisa toda. Se tu me encontrar no posto de gasolina, eu vejo que às vezes o pessoal não vê, não sei se tem vergonha, se tem raiva, ou se não gosta de mim e só me conhece. Se não gosta de mim e só me conhece, tudo bem, pode ficar longe, não tem problema nenhum. Agora, se tu me conhece, não sei o que, chega pra trocar uma ideia, tá tudo certo, eu adoro isso, faz parte. Mas não me fecha no trânsito, né, pô? Não vamos provocar né? Enfim, não vamos dar chance, essa palavra é boa. Não vamos dar chance pro azar. 15 para as 3 da tarde. Fizeram uma pontezinha nova. Não sei se tu conhece essa região aqui. A última vez que eu passei aqui quase não passava carro. Essa pontezinha aqui era caindo os pedaços. E essas ruazinhas eram tudo de terra. Tá tudo asfaltadinho, bonitinho. Tu tá vindo visitar? Ok. Isso aqui é um atalho, na verdade. Isso aqui é a Vila do Salso. E essa aqui era tudo de terra, o pessoal não gostava de passar por aqui porque tinha muito buraco. E dia de chuva tava tudo sempre alagado. Só que é um baita de um atalho, a gente ganha uns 3 km mais ou menos. E aquela pontezinha ali era a ponte do rio que cai, literalmente. Mas agora tá tudo asfaltadinho. Agora a gente vai entrar bem pelos fundos da Restinga, literalmente falando. Aqui é os fundos da Restinga. Não, tá bem fraco. Não tem ninguém em Porto Alegre. Pelo menos nesse horário também. E quem tá em Porto Alegre não tá passeando, não. Talvez mais tarde. Tem isso também? Então tô ferrado. Então tô ferrado. Não vou sair da Restinga, então, com o passageiro, dificilmente.
Eu não sabia que era passe livre. Mas eu também não peguei o ônibus, aí eu fui passar o cartão. Não deixaram tu pagar? Essa moça que tá te aguardando aí? Isso mesmo. Feito então, Giovana. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana pra vocês, viu? Tchau, tchau. Bom trabalho aí. Obrigado. Agora eu quero ver isso aí da Restinga. Vocês viram ou não? Acho que não, né? A moça falava muito baixinho, mal falava, na verdade. Só queria, na verdade, mostrar com esse take aí a Vila do Salso, que é um baita de um atalho. Quem conhece a Zona Sul de Porto Alegre, que sabe. Entre a Morados do Sul, a Costa Gama ali, e a Restinga Nova, que é onde estou agora, tem a Vila do Salso. E ela tem um Arroio do Salso, né? Que é o que dá nome à vila, enfim. E que não é o mesmo lá do Jardim do Salso, eu acho. Não, com certeza não é o mesmo. Por lá também tem um arroio que transborda de vez em quando. E esse aqui, inclusive, transborda também, ou transbordava. Tá, eu sei que tinha uma ponte no meio da vila ali que ela era caindo os pedaços. Então, normalmente já estava bloqueado, ou não dava pra passar, ou o pessoal não gostava de fazer esse trajeto, né? E eu, por vezes... Tem porta aberta? Tem. Não, não se deixou a porta aberta. Por vezes, fazia contrariado, às vezes não fazia contrariado, dependendo para onde eu vinha na Restinga, né? Porque tu ganha uns 3 quilômetros, mais, pelo menos, se for fazer a volta pela Costa Gama e pela faixa lá, João Antônio da Silveira. E a última vez que eu passei aqui, a rua, o primeiro trecho daquela rua ali, que dá até a altura da Costa Gama, já estava asfaltada. Só que da ponte pra cá, no caso, tá, era tudo estrada de terra, cheio daqueles buracos, e daí um dia de chuva era terrível. Porque tu não sabia o que tem dentro daqueles buracão, né? Enfim, tá tudo asfaltadinho, bonitinho. O pessoal da região deve ter dado graças a Deus pelo atalho, e o pessoal da vila não sei se está gostando com o movimento, né? Porque deve ter aumentado muito o movimento. Não sei se perceberam a quantidade de quebra-molas que eu passei ali. E é isso, trouxe a moça para visitar a amiga aqui na Restinga. Ela disse que hoje é dia de passe livre, então por isso que não tá tocando corrida longa. Essa aqui foi a maiorzinha que eu fiz até agora. Ah não, eu peguei uma corrida lá na Zona Norte, mas daí era um outro contexto. Era uma senhora no Comfort para ir visitar não sei quem, voltando para casa, sei lá. Depois disso que eu caí no tapete ali, foi só 6,47, 7 pila. E essa aqui foi a maiorzinha que eu fiz. E agora eu tô aqui. Cheguei a recusar uma de R$33 pro Jardim do Salso. Não, pra Vila Sefer, pra Sefer, quando eu tava chegando ali um pouquinho antes de eu ligar a câmera. Tô com uma 33 pila lá pra Sefer. Eu disse, não vão fazer. Vão esperar. Daí eu desliguei o X pra ver se tocava alguma coisa no Comfort e forçar a barra. E já me arrependi. E ainda por cima eu tô bem na frente do terminal. Acho que eu não tô bem posicionado, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa avenida economista Nilo Wolff, que é a avenida, ó, 29 pila para Zenha 1803. Vamos fazer ele, é o melhor que tem. 18 km para 29 pila, pegar ali na Restinga Véia. Vamos até Restinga Véia, Rua Belize. Essa parte é nova, então ali à esquerda é o terminal do bus, das linhas tudo que chegou aqui na Restinga. E tem algumas, as alimentadoras também, parte dali. Enfim, é um terminal grandão. Assim como tem no centro, assim como tem na Princesa Isabel, como tem na Antônio de Carvalho. Tem um terminal aqui na Restinga também. Tô com o Bernardo, então, bem no meio da Restinga Véia. Vão ali dar uma volta. Vão atravessar ali a João Antônio da Silveira e buscar na Rua Belize. É nos Ronominos lá do fundo, será? Deixa eu ver aqui. Não é. No final dessa Rua Belize, lá atrás, tem uns condomínios que agora já não dá mais pra dizer que são novos, né? Porque eram novos quando eu comecei nos aplicativos há 8 anos atrás, há 9 anos atrás. E daí, inclusive, alguns blocos não estavam nem entregues ainda. Que é um condomínio Minha Casa Minha Vida, bem popular, por sinal, bem grande. E hoje já deve estar tudo tomado de gente, na verdade. E eu lembro que quando eu saía, eu morava ali no Lagos, né? Eu saía para trabalhar, invariavelmente, as primeiras corridas... Eu vinha para Restinga e só conseguia ir pro centro daqui.
Porque aqui sempre toca, é impressionante a quantidade de corrida que tem aqui. Porque tem uma população aqui, o quê? Umas 50 mil pessoas que moram aqui na Restinga. E apesar de ter várias linhas de ônibus, elas não dão conta de tanta gente. Então tem muita corrida dentro do bairro aqui, para lá e para cá. O problema é que aqui busca longe. Tem pouco motorista que fica aqui. Então também não é bom de trabalhar nesse sentido, né? E também tem os clandestinos aqui. O pessoal faz ponto, principalmente na frente dos supermercados. Cobra tarifa fixa dos moradores aí para carregar as compras, né? Mas enfim, isso é só um detalhe. Mas é fato que sempre tem corrida aqui. O problema é que o estagiário, sabendo disso, joga o preço lá embaixo. Ó, a Rua Belize está asfaltadinha também. Se eu não me engano, ela era paralelepípedo. Eu tenho quase certeza que essa rua aqui era... Toda essa região aqui da Restinga Velha era paralelepípedo. E acho que o Melo andou asfaltando as ruas aqui mesmo, hein? Vamos ver a direita aqui. A direita é só acesso. É tudo paralelepípedo, as ruas transversais, pelo menos as duas que eu passei até agora, são tudo paralelepípedo. Essa aqui é a principal, onde passa o 209, se eu não me engano, né? O 209 é o Restinga Velha ou é o Restinga? Agora estou na dúvida. Sei que o 210 é o Restinga Nova. E tem o 211 é o Restinga Velha. Linha dos ônibus, eu tô falando, né? Tô divagando, viajando. Essa moça aí tá esperando dela. Provavelmente daqui a pouco ele vem. E daqui a pouquinho, mais 2, 3 quadras, o Bernardo já deve estar pronto. Essa viagem aqui, 1803, Palácio da Polícia, né? 1803 da Ipiranga é Palácio da Polícia. 1801 é o Dornelles. E 1807, se eu não me engano, é o IML. Então 1803 eu imagino que seja Palácio da Polícia. Espero que seja um policial que vai levar pra lá, né? E não alguém que vai se apresentar. Não, se bem que né? Alguém não iria se apresentar de Uber, né? Ele iria num camburão, provavelmente. Para de falar bobagem, Daniel. Para de falar bobagem. Aqui, ó. Essa moça. Cadê o Bernardo? É pra Bernardo? Pra que é o carro, moço? Pra que é o carro? Bernardo? Sim. É lá o Palácio da Polícia? Sim, no palácio. Oi? Tu acha que eu acho que elas vão me assaltar? Não. Eu acho que não. Tem nada pra me levar. Um abraço, meu bruxo. Vaga. Vaga ali na tua mulher. Aham, porque ontem ela tava aí. Ah, mas que sujeira. Maria da Penha. Uma delas está vindo. Vocês viram a piadinha que o rapaz fez lá? O Bernardo, quando eu embarquei as duas? Ó, o Uber tá com medo que vocês vão assaltar ele. Depois eu fiquei pensando. Desnecessário fazer esse tipo de piada, né? Com um cara que tá trabalhando, eu levei de boas. Eu levei de boas na hora, não levei na maldade. E até acho que não teve maldade nenhuma, porque de fato as duas não me representaram nenhum tipo de perigo. Mas eu entendi o motivo da piadinha depois. Segundo uma delas mesmo, escutei da boca delas, já foi presa. Uma delas já foi presa. E a outra tá vindo para fazer uma denúncia, depoimento. Maria da Penha, aqui na Delegacia da Mulher. Mas depois quando eu peguei a faixa ali, eu fiquei pensando, só um pouquinho, o cara no meio da vila vai dizer que fazer piadinha é porque o Uber, vocês vão assaltar o Uber. Não, né, meu bruxo? Não faz isso, tia. A gente tá aqui trabalhando. Esse tipo de piada não se faz. E eu levei como piada na hora. Mas enfim, entraram numa falaçada. E quando eu vi, tava uma dormindo pra um lado e outra dormindo pro outro na Costa Gama ali, quando tava subindo a Costa Gama, as curvinhas. Mas, enfim, não sei qual é o BO delas, sei que estão vindo pra uma audiência, pra um depoimento, uma denúncia, qualquer coisa parecida com isso. E uma delas ainda se acusou. E ela falou, como é que ela comentou? Porque quando eu não gosto de entrar lá porque eu já fui presa. Porque uma vez eu entrei lá e fui presa. Sei lá o que ela fez, não me interessa. Não tô aqui pra julgar ninguém. Porém, todavia, pra quem não fala inglês, é mas.
Ah, esqueci, errei a piada. Mas enfim, tudo certo, nada resolvido, não representaram nenhum perigo de fato pra mim. As duas em si não falaram nada. A piadinha foi do bobalhão lá de fora que largou essa aí, né? Mas do mais tudo certo com a corrida. Tudo certo de fato mesmo. Só entraram mesmo meio alteradas, nervosas, enfim. Falaram um monte de coisa. Entre elas ali, não me envolvi. Só escutei essa questão aí que eu já citei. E no mais tudo certo. Agora eu vou buscar aqui Guilherme. Mais uma curtinha agora no Comfort. Eu vim com o X desligado para ver se forçava uma Comfort. Consegui. Yes! 7,91 a viagem. Aquela mínima mentirosa, sabe? Que é uma viagem curta, de quantos quilômetros no total? 3,10. Que às vezes paga 7,68, às vezes paga 7,91. E a partir de amanhã vai pagar 8,03. Porque segundo promessa do estagiário, amanhã começa aqui. Uber Pro ganha 15% de bônus, né? Então as únicas corridas que o cara consegue perceber de verdade isso são as corridas mínimas, porque qualquer coisa que passar da mínima, tu nunca saberá se realmente tu tá ganhando 15% ou ele tá só te iludindo. O que tu acha? Qual é a tua opinião sobre isso? 15,59. Obrigada. Tchau, tchau. Uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Que preguiça, sabe? 5h10 da tarde, segunda Comfort do dia. Ah não, teve mais pequenininha de 7,68 ali, umas 2 ou 3 pequenininhas. 7,91. Então isso aqui para Leopoldina, Rua Carlos Estevam, desde o Jardim do Salso. Pensa numa moça mal educada. O que ela tinha de bonita, ela tinha de mal educada. Dá um ruim, sabe? Me dá um ruim. Quando eu pego esses jovens mais mal educados, que eu vejo que é da geração, sabe? Claro, a grande maioria é de boas, mas... Quando tu pega esses mal educados, parece que eles foram treinados pra ser mal educados, sabe? Impressionante. Para nessa sombra aqui eu não preciso ser vazio do Leopoldina, mas de jeito nenhum. O problema é se eu vou sair com Comfort, não vou sair de Comfort daqui. Com certeza não. Bom, um dia tá um arrasto, mas eu sabia que ia ser assim, não tem nada de surpreendente nisso. O pessoal começou a voltar agora. Eu acho que tá voltando, na verdade. Eu só acho. A moça no rádio disse que é a RS 040, o pessoal que tá voltando da região de Pinhal e Cidreira tá trancada ali. Mas ali tá sempre trancado em final de semana, né? E feriadão, enfim. O pessoal já deve estar voltando. À noite talvez tenha um movimento, mas eu não vou resistir à noite. Não sei até que horas eu vou. Só tô aguardando a confirmação do Felipe. A gente vai comer um X mais tarde, lá na Zona Sul, lá perto de casa. Assim que ele me disser o horário, eu já me organizo pra finalizar o dia de hoje, tá? Tá um arrasto só. E daí quando tu pensa que tá um arrasto só, não bebi nada ainda, hein, pessoal? Apesar de estar trocando as palavras aqui. Daí tu pega umas pessoas mal educadas. A moça me deixou esperando quase 2 minutos, eu ia desistir de fazer a corrida. Eu ia desistir. Mas eu pensei, 25 pila agora, 20 minutos, no meio da tarde, um dia de merda. Vamos pro Leopoldina, que é uma região densa em relação à população. É só ligar X que vai chover a corrida. Até vamos fazer isso juntos aqui, ó. Eu vou escolher para onde eu vou. Vamos fazer, né? Fiquei pensando. Esse período não chegou a estourar os 2 minutos. Aí chegou, abriu a porta, disse, boa tarde, fulano. Ó, já tocou a primeira pra Alvorada. Pra Alvorada nós não queremos. Rua Chuí, no Sarandi, tem que buscar 3 quilômetros. É foda, é difícil, sabe? Mais uma pra Alvorada. Deixa eu só desligar o X de novo. Fechar a preferência de região.
Desligar todo o GPA. Ah, não deixa desligar a alvorada que ele acha que eu tô alvorada. Aqui eu já peguei, ó, olha só. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, uma Comfort pra Rua São Pedro em Alvorada. Aqui, ó, se tu der zoom no mapa das preferências, ó, eu tô no Leopoldina. Mas olha ali, ó. Essa linha preta é o limite do estagiário para a região de Alvorada e Viamão, à esquerda, e à direita, Porto Alegre. Estão vendo aqui? E ele acha que eu tô Alvorada, então eu não consigo desligar a Alvorada aqui. Que era tudo que eu queria desligar nesse momento, era Alvorada. Porque as preferências de região tu não consegue desabilitar aquela que tu está. Tu consegue desabilitar todas as outras zonas. Então no caso aqui eu vou ter que continuar recusando a Alvorada, foda-se. E daí tu tá num momento de merda, tu não tá ganhando porra nenhuma. Daí veio umas pessoas mal educadas, ela entrou no carro, bateu a porta, pinto bandeira via mão. Mas eu queria vou sair daqui, então andar, acho que se eu passar da Manuel Elias, eu saio da região de Alvorada e Viamão. Mas eu não preciso sair daqui. Na real é isso, é só ter paciência, Daniel. Não tem que rodar vazio. A gasolina tá cara. Neymar me cumprimentou, deu uma resmungada, eu confirmei, vai lá na casa do sistema, sabe? Puta que pariu, sabe? Puta que pariu, eu fico de cara com isso, fico de cara. O zero eu já tenho, né? Trouxe um rapaz aqui pra quartel da brigada, um brigadiano. Peguei lá no Leopoldina, lá na casa do sistema, na mesma rua que eu tava, por sinal. Parei ali, tocou na quadra da frente. E primeira coisa, cara, ele entrou no carro falando do canal, né? E tu não tem noção. Como eu tô à procura de um brigadiano. Ele me olhou assim com os olhos. Ele é fardadinho, com colete de prova de balas, inclusive, assim na mão. Não tava vestido, mas estava na mão, assim. A mochilinha dele com os pessoais e a farda de brigadiano dele. A arma na cintura, enfim. Como o brigadiano tem que estar em serviço, né? Assume agora às 18 horas o plantão dele, até amanhã às 6 da manhã. E daí tô à procura de um brigadiano assim, o que houve? Não, eu mostrei adesivo pra ele aqui. Ele já tinha perguntado do canal, já tinha falado e tal. Eu quero que colhe numa viatura. Ele, não, eu não posso dizer. Eu sei que eu não posso, mas o zero eu já tenho, né? Não me custa pedir. Ele deu risada, levou, disse que vai colocar no carro dele. Não sei se vai colocar, mas enfim. Se colocar tá tudo certo, não colocar tá tudo certo também. 25 para 6 da tarde. Então agora eu vou parar aqui no posto da João Varg aqui para dar um mix e esperar. Meu principal passageiro. Sim, outra coisa que eu queria comentar. Não sei se tu faz isso, mas esses dias eu levei levei um bombeiro para trabalhar. Esses dias eu levei a moça na SAMU para trabalhar, um brigadiano para trabalhar. Normalmente, quando eu levo esse pessoal que está indo para trabalhar nesse tipo de serviço, né? Policial, bombeiro, médico, eu sempre desejo que eles não tenham nada para fazer. Ou tô errado aí? Deixa no comentário aí se tu faz isso também. Daniel, tranquilo, Maurício? Te abordei agora aqui no ponto do mapa, só para salvar o contato. E que eu ia te pedir, cara, se a gente pedir, não quis tomar tanto teu tempo, porque ia pegar a corrida, né? Se tu conseguir lembrar de mandar um beijo pra Aurora e pra Olivia. A Aurora é a mais velha, que veio comigo os vídeos, né? Esses dias ela viu que tu mandou tu foi atrás do Maurício, tu não falou do Maurício no vídeo, ela achou que você toda faceira, né? E aí, se tu conseguir mandar um abraço pra ela, um beijo, te agradeço daí, tá? Valeu, abração, irmão, tamo junto. Sacaram? Pegaram a referência? Acabei de ser abordado pelo Maurício, seguidor, que eu cruzei com ele ontem, por sinal, no trânsito. Ontem não tive muito contato, a não ser um buzinaço e tal. E aí eu tava parado ali no ponto do moto, fazendo um plantão, como estou fazendo agora aqui na Santa Casa. E ele parou ali, pegou meu WhatsApp, já pediu para marcar o podcast, aquela coisa toda. E um beijo então para Olivia e para Aurora, que são as filhinhas dele, que acompanham os vídeos junto com ele no sofá da casa deles, imagina, eu penso eu. Então, um beijo, Aurora e Olivia, um abraço, meu bruxo. Eu vou te responder no WhatsApp agora sobre a data do podcast pra gente agendar direitinho. E eu não consegui pegar a corrida, a passageira que eu vim buscar, que era para levar lá pro Divina. Eu não me liguei, na verdade.
bug do aplicativo, marcou em cima do viaduto Loureiro da Silva, em cima da Avenida Salgado Filho, e ela estava na Salgado Filho, só que o retorno é inviável. Fazia todo um retorno lá pra puta que pariu para buscar passageiro. Daí eu cancelei até porque ela devia estar com pressa, devia estar entrando no plantão das 19 horas, uma vez que agora são 6h30 da tarde, né? Só que eu ia perder uns 10 minutos mais ou menos. Não, 10 minutos é exagero, mas eu ia perder um belo de um tempo para fazer o retorno lá embaixo, para pegar ela. Acabei cancelando para agilizar também o processo dela e eu não perder tanto tempo atrás de passageiro. Enfim, dito tudo isso, um abraço então, Aurora e Olivia aqui. Deixa eu deixar aqui para 7. Já tem uma concentração ali mesmo. Pode ser aqui então, cuidado que eu vou vir no carro. Depois desse aí, se ele não parar. Aí que ele vem vendo de novo. Depois sim, pode ir tranquilo. Uma boa noite pra ti, uma ótima semana, viu? Ensaio do bloco aqui, não sei de quem bloco. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Segunda corrida que eu faço pra cá em 1 hora. A anterior, quando eu vim pro centro, por sinal, depois eu falei com o rapaz ali na praça no Mota ali, daí eu fui lá pro Botânico, onde eu trouxe essa moça de volta pra cá. Primeiro rapaz, eu vinha de lá, no caso. Eu vinha pela Andradas, a própria Andradas. E daí quando chegou na altura da Igreja das Dores ali, ele disse, deixa que eu fico aqui, dizendo pra mim. Porque tu não vai conseguir entrar. De fato, a Andradas estava entupida de carro e um bando de pedestres, né? E agora, de novo, peguei essa moça lá na Chile, trouxe pra cá e eu perguntei pra ela o que tá acontecendo lá, porque é a segunda corrida que eu levo pra lá em 1 hora. Ensaio do bloco. Eu disse, não vou nem perguntar que bloco que é. Não quero envolvimento com esses blocos. Apesar desse eu fiquei até constrangido de ter um... Depois que eu me dei conta, um adesivo de carnaval. Fui na euforia, não foi bem pensado esse adesivo. O adesivo tá legal, tá bonito. Mas eu tenho pavor de carnaval. Eu tenho pavor de carnaval. Quiçá levar o pessoal pra esses carnaval. Olha que pôr do sol maravilhoso lá no final, lá no final da Andradas, ó, da 7. Essa aqui é a rua 7 de Setembro. Esse aqui é o Centro Histórico de Porto Alegre. Maravilhoso, por sinal. Ó, pegamos um pôr do sol. Eu tô vendo de camarote. Não sei se a câmera tá mostrando direitinho, mas tá bonito de ver, ó. Ali na frente vai ter a Praça do Tambor. E eu vou ter que contornar. Por enquanto eu não tô com nada. E engraçado que toda a cidade tá roxa, menos onde estou. Depois eu mostro pra vocês quando eu virar aqui. O Moisés tá fazendo a parte dele direitinho hoje. No caso, o Moisés, abridor de mares, né? Deixa eu parar num canto só pra mostrar a tela do celular. Lá na frente, no ponto de táxi. Se não tiver nenhum taxista, senão vão me xingar, né? Parei aqui. Vou só encostar pra mostrar pra vocês como é que tá o mapa. Olha só como é que tá o mapa agora. Olha só. Ele tá todo roxo. Todo roxo. Tá vendo aqui? Toda a cidade de Porto Alegre roxo. O Moisés tá ali, ó. Tá vendo o Moisés, né? Agora eu vou dar um zoom pra mostrar pra vocês onde tá o Moisés. Olha ali onde tá o Moisés. Sabe o que significa isso? É muito fácil a leitura. É muito fácil a leitura. O pessoal tá vindo justamente pra cá. Aqui é a concentração de pessoas nesse momento. Então tem muita gente aqui que não vai sair daqui porque estão chegando para um evento, que é esse ensaio desse bloco aí, e tá cheio de motorista de aplicativo à disposição de ninguém. Deve ficar branco desse jeito. Essa é a leitura perfeita, tá? E todo o resto da cidade, não que esteja, tá uma merda, na verdade, tá uma merda. O preço principalmente tá abaixo daquele negócio do cachorro, sabe? Inacreditável o preço de hoje. Pior do que últimos dias aí. É porque é feriado, né? Enfim, aquela coisa toda, o estagiário se passa, se abusa. Mas enfim, se vou achar lugar pra parar, pra esperar mais uma corrida aqui. E eu não sei se eu já não vou embora, tô de saco cheio de hoje. Vou falar com o Felipe, ver se ele já tá disposto e cheiroso pro X, né? E pronto, principalmente. Se for o caso, já vou direcionamos, já vou direto pra Zona Sul.
Feito então, finalizando aqui no posto da cagada, onde eu parei para dar uma mijada, pela zona sul de Porto Alegre. 20 para as 9 da noite. Finalizando um dia então que de faturamento, de demanda, de oferta, foi tudo terrível. Mas como eu já falei mais cedo, nada me surpreendeu. Era para ser assim. A única coisa que poderia ter melhorado um pouco é a oferta. Hoje o estagiário estava se divertindo às nossas custas, né? Literalmente. Enfim, mandei pegar umas gurias então, com meu xizão para formalizar o aniversário do Felipe, né? E depois bora Cafofo do Sol para descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem, aqui tem que ser com cuidado, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar no final do vídeo aí, para tu deixar no comentário no final do... E a hashtag para te deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag #IEmanjá. Repito, hashtag #IEmanjá. Fui!